WW voltando do intervalo e antecipando para vocês uma quarta-feira que promete em Brasília. Sessão conjunta do Congresso, deve ser lido o requerimento para a abertura da CPMI do 8 de janeiro, talvez mais alguma CPI. De Brasília, a repórter Larissa Rodrigues com as informações mais atuais ao vivo. Boa noite, bem-vindo ao WW, Larissa. Oi, William. Boa noite para você, para quem nos acompanha. A sessão do Congresso Nacional está convocada para o meio-dia de amanhã. Há uma promessa antiga e essa promessa vem sendo refeita desde então do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, de fazer a leitura então desse requerimento, ou seja, de fato permitir que essa comissão parlamentar mista de inquérito possa começar a funcionar. Lendo esse requerimento, já tem gente querendo para colocar mesmo alguma sessão ali para escolher o presidente, quem sabe na quinta-feira, mas as expectativas é que fique mesmo para a semana que vem. Serão até agora, essa é a definição, 16 senadores de um lado, 16 deputados do outro, lembrando que essa é uma comissão mista, vai contar com as duas casas. Rodrigo Pacheco então fez essa promessa, uma expectativa ainda, uma briga antiga entre PL e PT, quem vai ficar com a presidência dessa comissão parlamentar mista de inquérito, que se espera uma briga de narrativas, essa é a frase que a gente ouve desde que o PT resolveu e mudou de lado, depois das imagens até divulgadas pela gente, pela CNN, e mudou de lado o Partido dos Trabalhadores e resolveu apoiar esse colegiado. Essa, como eu disse, vai ser uma comissão mista, com senadores e deputados. Mas fora isso, William, você comentava a expectativa da instalação ainda de outras comissões parlamentares de inquérito aqui na Câmara dos Deputados, de onde eu falo. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que há 3 ou 4 comissões parlamentares já com as assinaturas colhidas, porque essa é uma regra, está no regimento aqui da Câmara, como também do Senado, do Congresso Nacional. Para se instalar uma comissão parlamentar, precisa colher um determinado número de assinatura entre os membros, entre os deputados ou senadores, no caso, para poder sair do papel. E já há pelo menos 3 comissões parlamentares de inquérito com assinaturas suficientes para serem instaladas aqui na Câmara dos Deputados. Nesse caso, cabe apenas a Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara, fazer essa leitura de requerimento e instalar. A mais polêmica delas, claro, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa investigar as invasões por parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, essas invasões recentes em algumas propriedades rurais. Há uma pressão muito grande, inclusive, por parte da Frente Parlamentar da Agricultura, aqui, que conta com pelo menos 300 dos 513 deputados, para que se instale logo essa CPI. E Lira, essa semana, ontem, para ser mais precisa, disse que vai sair do papel. Há quem diga que amanhã mesmo Arthur Lira possa fazer a leitura para tirar do papel essa CPI voltada para investigar as ações do MST. Fora isso, para encerrar, há outras comissões, como eu disse, entre elas a da Americanas e também a que investiga aí a compra de jogos de resultados por parte de pessoas envolvendo, inclusive, apostas online e clubes de futebol aqui no nosso país. William. Obrigado, Larissa. Boa noite para você aí na Câmara dos Deputados. Vamos lá, está aberto o certame. Qual CPI sai amanhã e como, Daniel? Você se arrisca? William, certamente a CPMI do 8 de janeiro e diria que provavelmente a CPI do MST. Claro que todos os olhares, depois de tudo que aconteceu, estão voltados para a CPMI do 8 de janeiro, que, nas descrições que têm sido feitas aqui em Brasília, vai ser uma CPI com rosto e corpo de centrão. Mas vai ter uns penduricalhos ali, uns cosméticos, algumas pulseiras, relógios de extremos, até ouvi uma descrição por parte do governo que vão ter 2 tipos de atores ali nessa CPI. Os cachorros loucos, e aí você pode colocar tanto gente da oposição, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, ou do PT, Zeca Dirceu, Lindbergh Faria, André Janones, que é um aliado do governo, e vamos ter os articuladores, aqueles mais experientes em articulação, em tentar juntar e quebrar sigilos, juntar material, que é tipicamente o caso de um Omar Aziz e de um Renan Calheiros, que já demonstraram interesse em participar. Um ponto que está claro para o governo, pelo menos é essa convicção, é de que esta CPMI do 8 de janeiro não será para o governo Lula um elemento de desgaste como foi a CPI da pandemia
para o governo Bolsonaro. Agora, um alerta que já tem sido dado a todos esses atores do Centrão e vai ter muita gente indicada ali naqueles blocos do MDB, PSD, Republicanos e o blocão do União Brasil, PP, muito coordenado, formatado pelo Arthur Lira. Recado que chegou: quem se aliar à oposição nas CPIs, como oposição será tratada. Então, esqueçam verbas parlamentares, esqueçam emendas, esqueçam cargos. Esse foi o recado que já chegou do Palácio do Planalto. Raquel? Guerra de narrativas, eu registrei do que o Daniel disse. A outra coisa que me pareceu interessante, que o Daniel disse, várias coisas que ele disse interessantes, uma outra que eu registrei também, essa ideia de que vai ser um circo. William, eu não tenho dúvida de que vai ser um circo, até pelos pitbulls escalados, né? Você tem de um lado o André Janones, do outro o Eduardo Bolsonaro e por aí vai. São vários desse quilate. Agora, o centro da CPI vai estar, tudo indica, muito provavelmente nas mãos do Arthur Lira. PT e PL estavam brigando ali pela presidência da CPI, talvez os meninos tenham informações melhores que as minhas, mas eu não acredito que nenhum deles vai levar. Eu acho que está se costurando para uma presidência de centro, uma relatoria de centro, e essa é a melhor expectativa do governo, que ele consiga, com a ajuda do Lira, colocar parlamentares que são dos partidos mais de centro, eles não são ali do PT, não são totalmente ligados, mas que vão ter assim, mais simpatia às teses do governo na hora de votar requerimentos, muito por conta do que o Daniel falou também, para não ficar longe das verbas e dos cargos. Agora, com o que conta a oposição? Para poder emplacar os seus representantes nos partidos do Centrão. Nos partidos do Centrão, os primeiros deputados, porque os partidos do Centrão, eles são essa confusão. Tem gente alinhada ao governo e bem centrão, e tem gente mais de direita, porque precisa dar uma resposta ali para a sua base. Os primeiros que assinaram os pedidos de CPI, eles são mais alinhados à direita. E eles estão cobrando dos seus líderes que eles sejam os participantes da CPI. E aí, se eles estiverem participando e eles votarem, tende mais para a oposição. Caio, o que parece, na minha leitura até aqui, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, é que o resultado dessa CPI já está pronto. A guerra de narrativas significa que cada lado vai criar, do seu ponto de vista, uma celeuma, uma comoção, um âmbito, digamos assim, um ambiente, digamos assim, de indignação, cada um pelo seu lado. Sim. Ou vai ser diferente? Não, vai ser assim, muito provavelmente 2 relatórios no final, né? Um relatório oficial da maioria, que a gente não sabe ainda quem será, se o governo vai ter maioria ou não, e um relatório paralelo, minoritário, que não vai ser aprovado, mas até aí, para resultado prático, não quer dizer nada, porque as investigações todas do 8 de janeiro estão em curso e muito mais aceleradas do que o resultado dessa CPMI. O que é interessante, eu acho que o poder do Lira está um pouco diluído por ser uma CPMI, né? Então, de 30 ou 32, depende ali de como vai ser essa configuração, você tem pelo menos 11 governistas garantidos pelo Senado. Então, a depender da construção que se der ali na Câmara, o governo consegue ter uma maioria. Eu não vejo um cenário catastrofista, mas a gente precisa ver o resultado final das indicações. Não vejo um cenário catastrofista para fins de governo, por enquanto, mas isso a gente precisa ver as composições. Mas ainda que o governo tenha maioria, e ainda que o governo consiga encaminhar, aprovar convocação do Bolsonaro, do general Heleno, certamente esses estarão na lista, a guerra nas redes, a oposição sabe fazer muito melhor. E é ali que vai se dar muito, né? Os bolsonaristas são muito melhores do que os governistas, do que a direita é muito melhor na esquerda, muito mais preparada, começou antes e sabe fazer melhor e operar melhor. Então, ainda que não conseguimos aprovar a convocação, vamos supor, do Flávio Dino, poxa, isso vai ter um rescaldo ali em redes, então é uma CPI muito de rede social. Daniel, e o MST? Essa vai ser eu me lembro um pouco, William, quando a gente teve lá no primeiro governo Lula, no Senado, e não estou lembrado se tinha uma na Câmara, 3 CPIs
funcionando ao mesmo tempo, que fazia com que as redações de jornais ficassem desesperadas, porque a gente precisava cobrir em bloco tudo ali. Era um CPI dos Correios, já CPI estamos dos preparados para o que vem, Daniel. Também. Particularmente você. Que é do fim do mundo, né? CPI do fim do mundo. CPI dos BIMs, que era do fim do mundo, CPI dos Correios e CPI do Mensalão, que apesar do nome era mais fraca do que a CPI dos Correios. Talvez aconteça a mesma coisa aqui, porque a CPI do MST também tem um potencial de desgaste para o governo que é muito grande, né? E também vai ter ali uma presença significativa da oposição com muitos elementos para que ela bata no governo. Então vão ser ali semanas e meses, acho que difíceis, para aquilo que interessa, assuntos sérios, tramitações sérias. Hoje mesmo estava aqui na CNN, deu entrevista mais cedo para a gente o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, e ele foi questionado sobre o tempo de tramitação da nova regra fiscal diante desse quadro de várias CPIs funcionando ao mesmo tempo. Impacta, não impacta? Resposta dele: meu relatório estará pronto até 10 de maio, confio na votação no mesmo tempo que se previa antes. Vamos conferir. William, tem um perfil diferente a CPMI do 8 de janeiro da CPI da OMST. A CPI da OMST exclusiva da Câmara, ela é claramente ali um ataque muito mais frontal ao governo até do que a CPI do 8 de janeiro, que vai balancear. Praticamente todo o começo de legislatura deste século houve CPIs contra o MST. Invariavelmente, quase sempre, elas se prolongaram. Ela funciona muito mais como um instrumento de controle do movimento e para pressionar o governo do que o contrário. CPI da Terra, 2005, CPI das ONGs, 2007, CPI do MST, 2010 e CPI do INCRA-FUNAI, 2016, 2017. E algumas delas se prolongam por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Elas funcionam, elas fogem um pouco de um escopo ali de CPI clássica. Elas não têm um escopo como o da CPI do 8 de janeiro. Ali é um instrumento, se o MST avançar, com apoio do governo principalmente, né, que tem esse laço, claro, a CPI avança também. E se o MST recua, a CPI recua também. Foi assim que funcionaram as últimas CPIs para investigar a mesma questão. E estamos falando da bancada ruralista, que é a maior do Congresso, né? Então é uma bancada muito forte, consegue pôr maioria dentro dessa CPI para fustigar ali e conseguir fazer um elemento de pressão intenso. Interessantíssimo você mencionar esse histórico para trás, porque foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas, né? A própria instalação ou não da CPI, ela veio neste balanço. Conforme o MST invadia as propriedades, os deputados ameaçavam com CPI, o MST recuava, as chances de CPI diminuíam, o Lira botava o pé no freio. Quando veio agora o Abril Vermelho, invasões de INCRA, Embrapa, novamente invasões da Suzano, a situação ficou insustentável e o Lira vai ter provavelmente que abrir essa CPI. Eu acho que a justificativa do governo é muito frágil nessa CPI, ele quase não tem margem de defesa se ele entrar nessa de defender o MST. Foi muito difícil, porque é algo ilegal, assim, ele vai ter pouquíssima margem de trabalho. Agora, sobre a CPI do 8 de janeiro, William, concordo com os meninos, acho que o governo, apesar da margem da complicação que ainda é para o governo administrar sua base no Congresso, ele tem mecanismos para se defender. Agora, o fato dessa CPI já estar acontecendo e da oposição ter a oportunidade de tentar emplacar uma versão sobre o que houve no 8 de janeiro, já é uma enorme vitória para a oposição, porque já estava dado ali, né? Que os bolsonaristas invadiram e quebraram a sede dos 3 poderes. É um fato histórico isso. O debate que eles querem fazer, os mais racionais, é pela omissão, né? Então, mas só concluir. O governo foi omisso ou não? Mas só concluir. Eu acho que esse debate é um debate sério a ser feito, né? Que é a investigação que o governo aparentemente não estava querendo fazer e precisa ser feita. Agora, existe um debate retórico
que eles querem fazer, que é a narrativa dos infiltrados, etc., que ela é totalmente desprovida de qualquer coisa de realidade, e eles ganharam um palco, e nisso o governo já entra perdendo. Nesse ponto, acho que foi feliz a definição do Daniel lá atrás da guerra de narrativas. Agora, me parece que a CPI do MST é a mais perigosa para o governo. Há uma transformação significativa digamos, naquilo que antigamente a gente chamava de opinião pública contra o MST, contra os métodos do MST. É uma, digamos, leitura da realidade que me parece completamente equivocada por parte do Estado-Maior do PT. Acreditar que o que eles designam como movimento social, nessa designação cabe o MST, tem uma capacidade de mobilização e de sensibilização das pessoas em geral que 20 anos depois não existe mais. Ali acho que eles vão ser colocados contra a parede.